do Esporte Amador. Estamos aqui reunidos, né, para falarmos sobre defesa pessoal e suas consequências penais nos dias atuais. E estamos aí com o Reginaldo Silva, com o Álvaro André, com o Edson Formosino, com o Oswaldo Cané e o Marcos Pereira também vai estar entrando. Então, meus agradecimentos a todos vocês por aceitar esse convite, né, esse tema que foi colocado em pauta por Oswaldo e por Reginaldo Silva. É muito bacana mesmo, as pessoas assim sendo informadas, né? E eu vou pedir para que cada um, né, se apresente, fale um pouco de vocês, antes de a gente começarmos no tema, seja uma apresentação breve, né, porque nós temos pouco tempo, de 30 minutos, e será a primeira parte e possamos fazer a segunda parte desse bate-papo, que é um tema muito longo, um tema, né, que tem muito o que falar, então vocês fiquem à vontade. Primeiramente, bom dia, Reginaldo Silva, fique à vontade, meu amigo. Bom dia, Ezequiel Monteiro. Primeiramente, eu quero agradecer a você e ao programa Adrenalina Esportiva por essa oportunidade que você está nos dando para nós falarmos de um tema muito relevante na sociedade em si e principalmente para os profissionais que trabalham e exercem as suas atividades tendo que utilizar da defesa pessoal, muitas vezes, para conter os conflitos. Meu nome é Reginaldo Silva, sou advogado, sou instrutor de defesa pessoal e sou faixa preta de karatê, 7º grau. Estou aqui, pessoal, para falar com vocês um pouco desse tema e aproveitar aqui os amigos, Edson Formosino, Álvaro André e Oswaldo Cané, que também são pessoas que têm um conhecimento bem vasto nesse tema. Bom dia a todos. Bom dia, Edson Formosino. Bom dia, Ezequiel. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Se quiser falar alguma coisa, né, rapidinho, aí você pode falar, se apresentar, né, você como professor de karatê também, da sua profissão. Meu nome é Edson Formosino, eu sou sargento da reserva da Polícia Militar, sou professor de Educação Física, faixa preta 8º grau de karatê, professor de defesa pessoal, passei 25 anos como professor de defesa pessoal na Polícia Militar de Pernambuco e ministro ainda seminários em vários locais no Brasil e outros estados também. Eu agradeço ao convite e dou bom dia a todos os colegas também que vão participar dessa live hoje e conto com a participação de todos os nossos colegas de arte marcial. Obrigado. Álvaro André, meu amigo, bom dia, uma satisfação em tê-lo conosco aqui também, participando dessa live aí, desse bate-papo. Bom dia, tudo bom? Para mim é uma honra estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. De minha parte, praticante de arte marcial desde criança. Aí venho pelo karatê, jiu-jitsu, defesa pessoal com o mestre Hayashi Kawamura. Treinei uma época também com o sensei Edson Formosino, o Sada. E hoje tem um trabalho independente, focado com arte marcial tradicional e também a parte direcionada a agentes da polícia, grupos de operações especiais, antiterrorismo, o pessoal que trabalha infiltrado, muito no leste europeu, que é uma região meio complicada. Uma vez por ano eu viajo para passar instruções. E é uma grande honra estar aqui e passar um pouco daquilo que eu vivenciei, né, para todo mundo, como um todo. E bom dia aos mestres presentes, é uma honra estar junto de vocês. Obrigado. Oswaldo Cané, bom dia, Oswaldo, mais uma vez, estamos juntos aí, satisfação em tê-lo conosco aqui, participando desse bate-papo. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Adrenalina Esportiva e nobres colegas, né? São tantos especialistas aí junto com a gente, que artes marciais, que eu não posso nem dizer o que é que eu sou mais diante desses homens todos aí, desse conhecimento dessas. Mas deixa eu dizer um pouquinho. Trabalho com karatê, judô, defesa pessoal, fui professor junto com o mestre Kawamura durante 2 anos na Academia de Polícia Militar de Pernambuco.
Sou bacharel em Direito, com especialização em Direito Penal e Processo Penal. A gente está aqui para somar e eu estou aqui para aprender com os senhores. Vamos embora. Bom dia, Marcos Pereira. Satisfação, meu amigo. Tamo junto aí, corredor, karateca. Fique à vontade aí para se apresentar. Liberar... Tá ouvindo, Marcos? Já ouviu bem? Ele falta liberar o microfone dele lá. E Marco tá careca de saber disso. É só liberar, Marco. Seu microfone não está liberado aí, Marcos. Se puder liberar, aí quando o Marcos liberar, a gente fala com ele, então. Regis, vamos entrar com habeas corpus, Regis? É o jeito, né? É o jeito. Dando início ao tema aí, né? Vamos começar falando sobre defesa pessoal e suas consequências penais no dia atuais, né? Vou pedir para aqui o Reginaldo Silva, né? Começa aí a abordar o tema. Ok, Ezequiel. Ezequiel, eu tenho uma experiência na segurança privada, pois antes de me formar como advogado, eu trabalhei mais de 20 anos no setor privado da segurança. Inicialmente, eu comecei como vigilante patrimonial e após eu me especializei fazendo o curso de SPP, que é o Segurança Pessoal Privado. E dentro desse contexto, eu tive a oportunidade, quando eu comecei a minha carreira, de desenvolver esse trabalho junto com o meu professor, Valdir Cavalcante, que ele, na época, era credenciado junto à Polícia Federal e trabalhava para um curso de formação. E nessa época nós desenvolvemos um trabalho muito bom com o pessoal desse ramo da segurança privada, que é uma área muito complicada quando a gente fala de defesa pessoal. Pois, diferente do setor público, policial militar, civil, o segurança privado ele tem que ter muita atenção quando ele for ter que usar os meios necessários para repelir uma agressão ou uma ameaça. Pois o segurança privado, ele é o homem que faz a segurança preventiva, diferente do policial, que ele faz a segurança ostensiva. Ou seja, o segurança pessoal, o vigilante, ele tem que se antecipar aos fatos, porque ele é o homem de prevenção. Ele tem que deixar que o fato não ocorra. Ele tem que agir antes. Porém, se houver necessidade de ele ter que fazer uma ação ostensiva, ele tem que estar pronto para isso. Nesse contexto, o que difere da segurança privada para a segurança pública é que a segurança pública, o agente, ele tem o Estado para dar suporte a ele. Ele está agindo em nome do Estado. Na segurança privada, o profissional, ele não tem esse suporte. No entanto, ele vai usar dos meios legais para poder fazer essa prática. Mas há muitas coisas que tem que ser prestada atenção nesse momento. Pois quando você usa da força, e o artigo 25 do Código Penal, ele é bem claro sobre isso, você tem que usar dos meios necessários para que você consiga agir conscientemente, fazendo com que você repila aquela agressão, que você dê início, mas você tem que ter o cuidado para você não cometer os famosos excessos. A exemplo, você está trabalhando em um posto de serviço, o profissional de vigilância patrimonial, e ali você está sobre a sua responsabilidade os bens, o patrimônio e as pessoas que ali também estão. Então, se em um determinado momento você está trabalhando em um setor e alguém ali vai sofrer uma ameaça, você não vai poder ficar parado, porque você é um profissional que está ali
para cuidar do patrimônio e das pessoas que ali estão. Porém, você tem que ter todo o cuidado na forma que você vai agir. O profissional privado, ele trabalha armado. Isso já é o primeiro risco para ele mesmo. Porque antes de qualquer ação, antes de fazer a segurança de qualquer pessoa ou do patrimônio, ele tem que se preocupar com a própria segurança dele. Tendo em vista que ele, uma vez trabalhando armado, ele vai estar sendo o primeiro alvo de, muitas vezes, algumas eventualidades. Então, pessoal, nós temos que deixar isso bem claro. Quando se trata de segurança privada, o profissional ele tem que estar atento a tudo, pois qualquer deslize que ele cometa, qualquer ação impensada, ou até, eu digo mais, se ele, mesmo agindo dentro dos rigores da lei, ele vai ter que responder judicialmente. Vai ter que ser feito um inquérito, vai ter que ser aberto o processo. E ele, usando dos meios legais, ele vai estar salvaguardado para que ele não responda criminalmente. Ok? Ok. Tá aí, não sei se o Marcos agora está ouvindo, Marcos Pereira. Estou ouvindo, Ezequiel. Então, Bom faltou dia. sua apresentação. Bom dia, é um prazer. Marcos aí, Pereira, corredor, né? Karateca. Enquanto esse da corrida de rua. Pedir para você, né, se apresentar antes de darmos continuidade ao bate-papo. Você fica à vontade aí, Marcos Pereira. E a todos os participantes, né? É um prazer enorme estar com vocês. Estamos sentindo falta das conversas, Ezequiel. Você lá dando uma cobertura completa. Bom dia, Rudane Formosinho, Bom dia. Reginaldo e Álvaro. Certo? Na minha visão é o seguinte, veja bem, olha, eu que participei da Polícia Civil durante mais de 20 anos, o que nós temos hoje em dia na instituição da Polícia Civil é o curso de formação profissional com a disciplina de defesa pessoal com a carga horária pequena. O próprio Formosinho sabe disso e até na própria Polícia Militar essa carga não é tão extensa. Então, deveria dar ênfase a essa disciplina. Porque depois aquele aluno que se torna um profissional, ele vai exatamente para a rua, ele vai para casos que vai ter que praticar defesa pessoal da própria vida dele e de terceiros. Né? Então, ele não tem mais... as capacitações que tem são pequenas, não são grandes. Eu consegui fazer capacitação até mesmo com o próprio Formosinho, com o tenente Irapuã, na época era tenente, certo? E outros da Polícia Militar, como da Polícia Civil, Arlan, Denis, Marcílio, entre outros, né? E aí o policial, que torna-se policial, ele vai ter que procurar ou fazer uma arte marcial ou procurar o próprio Álvaro, que tem sua academia de defesa pessoal, os cursos de Formosinho, que são de excelência, certo? E isso não foge só, isso não está só na Polícia Civil e Militar, não. Está também na formação de seguranças, o pessoal da segurança. Eles precisam também uma própria capacitação, estarem prontos para agirem no momento certo. Eles têm que saber usar a força moderada, né? Pois eles usando de forma inadequada, eles poderão responder criminalmente, onde está falando aí Oswaldo Cané e Reginaldo José. Com relação aos cursos em si, nós temos o grande Formosinho, que dispensa comentário, né, da sua história no karatê, da defesa pessoal, entre outras formações. Álvaro, por sinal, eu já indiquei até colegas para fazerem cursos de defesa pessoal lá com o colega, né? Onde vai ter as técnicas de saída e pegada, mobilizações, defesa de todas as formas de agressões de arma, de pessoas de arma de fogo, né?
hoje em dia existem poucas capacitações. Eu mesmo participei de uma capacitação, não sei se Formosino lembra, uma das primeiras pelo Senasp, uma formação do Senasp, uma formação de grande porte, em que nós tínhamos lá no primeiro BPM, Defesa Pessoal, com a Cabo, na época era Cabo Fátima, Tufa, não é verdade? Tínhamos você também, na época Sargento Enéas, o próprio Marcílio da Polícia Civil, alguns delegados que participavam também de abordagem, algemação. Hoje em dia você não vê mais. O policial se formou em 28 horas de defesa pessoal. Aquele que tem a formação, que pratica uma arte marcial, ele está levando uma vantagem, ele vai saber utilizar. Aquele que tem um curso, tem uma preparação adequada psicologicamente, ele vai saber usar. E aquele que não tem? Eu pergunto ao próprio Formosino, e aí? Vai sofrer na rua, né? Vai sofrer. E, Formosino, como é a sua visão, Formosino, sobre esse tema aí, né? As consequências penais, né, nos dias atuais, o que é que pode acontecer? Olha, defesa pessoal é uma matéria que eu vivenciei dentro da Polícia Militar durante 25 anos como professor, eu era instrutor sênior, e eu sempre falava para meus alunos, eu tive a oportunidade também de dar aulas na Polícia Civil, como o colega já acabou de falar, eu dei cursos pelo Senasp, e a gente sempre enfatizava que era necessário uma continuidade. Existe um princípio que ele existe dentro da arte marcial, na educação física, em todos os segmentos de atividades esportivas, e até em outros segmentos profissionais, que é o princípio da continuidade. Se não houver uma continuidade, vai caindo. Então, no Karatê, a gente tem uma frase que diz assim: o Karatê é semelhante à água quente, se não recebe o calor constante esfria. Isso se aplica a qualquer segmento. Se você tem o treinamento, a capacitação, e não há uma continuidade para você continuar aperfeiçoando aquilo e manter aquele conhecimento vivo dentro de você, você vai esquecer. E o que é que acontece bastante com policiais civis, militares? O vigilante não é o caso, porque o vigilante, pelo menos as empresas de vigilância, procuram fazer uma reciclagem. Na vida policial, tanto civil quanto militar, é mais difícil. Por quê? Porque os órgãos são tão envolvidos na atividade profissional do dia a dia que, às vezes, os gestores esquecem de fazer uma reciclagem, porque o cara vai esquecer. E defesa pessoal é uma coisa que a gente tem que estar sempre pronto. Tem que estar sempre pronto. Como o colega falou, e agora foi muito bem colocado nas palavras, é importante que haja uma continuidade. A carga horária já é pequena, o cara tem uma noção básica do básico mesmo. E a gente sempre dizia: terminou o curso, procure uma academia, procure um professor para se qualificar, porque na rua a gente responde quando a gente age errado. Ninguém vai passar a mão por cima se o policial civil ou militar exercer aquele uso da força de forma exagerada. Então, existe uma coisa chamada gradiente de força, que é a proporcionalidade da resposta conforme a agressão. Então, às vezes, o policial falta esse conhecimento, não tem a noção de direito legal, que é uma matéria muito importante para complementar o uso da defesa pessoal. O cara tem que saber noções de direito para que ele possa usar a defesa pessoal sem ter que responder depois pelo que ele fez. Porque a gente trabalha, às vezes, na rua e tem que usar uma técnica de defesa pessoal, e aí às vezes o cara pensa assim: puxa, se eu fizer isso, eu vou ser punido depois pela justiça, o cara vai me processar. Porque às vezes ele não tem conhecimento do uso legal da força, ele não sabe até onde ele pode ou onde ele não pode, os limites que ele pode. Às vezes ele não tem esse conhecimento, porque a aula é tão simples, é tão assim para cumprir a tabela, para o cara cumprir aquela carga horária, acabou, se está formado, joga o cara para trabalhar e o cara que se vire. Então, esse se vira nos 30 na rua é que é o grande problema. Eu digo por experiência, porque eu trabalhei com soldados, com cabos, com sargentos, com oficiais, com agentes da Polícia Civil, dei aula em guardas municipais, e eu sempre enfatizava: procura sempre manter esse conhecimento vivo. Compare ele com a água quente. Se você tirar uma panela de água quente do fogo e colocar em cima de uma mesa, depois de algumas horas aquela água vai voltar a ser água fria, voltar ao estado natural que ela era antes. Então, se você também tem um treinamento aqui, não pratica ou não continua treinando,
com outra pessoa para ir aperfeiçoando mais, você vai perder. E o que é que vai acontecer? Perdeu, aí como usando aqui um pouco do que Reginaldo falou logo do início, o cara está armado, aí pensa logo em quê? Se o cara vir me agredir, eu vou sacar minha arma e vou fazer uso da arma. Então, é onde entram alguns problemas na defesa pessoal hoje no dia a dia, porque o policial, às vezes, está armado, ele diz, não, eu estou com a arma, qualquer coisa eu saco minha arma e resolvo. E nem sempre é assim. A gente, como profissional de segurança, a gente tem que estar apto a desarmar o agressor se utilizar arma de fogo. A arma de fogo vai ser o último recurso, salvo se o cara tiver com outra arma também, para ver a proporcionalidade. Se não houver essa proporcionalidade, o cara já pode ser passivo de repente, ser penalizado na lei por um processo na justiça. Oswaldo Cané, está aí só com a palavra, Oswaldo Cané, né, que é karateca também, advogado. Deixa eu dizer, bom dia, Marcos. Tudo bom, Marcão? É muito conhecimento esses homens têm aí. Me permita só uma correção, Ezequiel. Eu não sou advogado ainda, tá certo? Eu sou apenas bacharel com especialização em Direito Penal e Processo Penal, né? Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é defesa pessoal. Defesa pessoal que se aprende na academia, é o que se aprende com um colega independente de arte marcial. Também se faz defesa pessoal sem treinar essas artes marciais. A partir do momento que você evita uma situação, você está agindo como defesa pessoal. Se você não se envolve em confusão, ou se afasta do lugar que tem confusão, você não vai para lá, você já está se guardando. Então, já é uma defesa pessoal. Mas falando de defesa pessoal, das quais os senhores dominam muito bem, né? Que nós conhecemos que são as artes marciais, tem aí Álvaro, tem o Edson Formosino, Reginaldo, tem muito conhecimento na área, e Marcos. Eu fico feliz porque nós temos aqui duas pessoas, dois grandes mestres, que é do sistema de segurança pública, que é o Edson Formosino, da Polícia Militar, e o Marcos Pereira, que é da Polícia Civil. E temos Álvaro, que é um mestre que prepara pessoas para essas duas organizações. E Reginaldo, também muito sabiamente, né, falou com propriedade e também tem conhecimento porque trabalhou na segurança privada. Então, há esse cuidado. Primeiro, gente, vamos lá. Quais são as consequências? A lei de contravenção, ela é antiga, né? O nosso Código Penal, na realidade, é de 42. Veja, não era nem... Acho que ninguém daí era nascido. Então, é de 1942. Foi se adaptando. E o que acontece? Os senhores aí da segurança pública sabem que, para se dar aula em academias, principalmente nessas instituições, é feita a investigação da pessoa que vai dar aula lá. Então, se sabe que é uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter. Então, partimos de um pressuposto que todo professor de karatê, eu estou falando de karatê, mas poderia ser uma outra modalidade que está naquela instituição. Então, quem pratica karatê é uma pessoa, é um cidadão de bem. Então, eu ouvia relatos, isso há 30 anos atrás, que às vezes, quando um lutador de arte marcial, especificamente essas que eu estou citando, do quais a maioria aqui pratica, se envolvia em uma confusão, por ser uma pessoa de bem, que só se envolveu porque foi provocado, havia até uma certa proteção, dizer, não, tá certo, professor, tranquilo, a gente já sabe quem é a figura, vai embora. E a gente terminava saindo. Hoje está sendo o contrário, tá certo? A mesma coisa se espera muito da polícia. A polícia tem que estar preparada, usar, como Edson Formosino, usar da força de arma de fogo, em último caso. E o outro, o agressor. O que é força proporcional? Isso é muito relativo. Eu estava vendo um vídeo um dia desse, um policial nos Estados Unidos, que era partindo para cima dele com um facão, ele deu 8 tiros de pistola e o cara continuou indo para cima. Entendeu? Aí o que acontece? E um policial desse, quando for julgado, lá nos Estados Unidos é diferente, mas aqui no Brasil, ele vai responder, vão dizer que foi excessivo, não podia ter feito isso, podia dar um tiro na perna.
Mas não sabe o magistrado que, dependendo de onde pegar o tiro na perna, o cara morre do mesmo jeito, até pior. É só acertar no lugar. Tá aí o mestre Edson Formosino, que entende muito bem de pontos vitais. O cara morreu com um tiro na perna. E aí? Onde é que está a falta de proporcionalidade? Né? Então, gente, eu estava dando uma lida aqui em algumas leis, né? A lei de contravenção penal, que é a lei 3688 de 41. Depois nós tivemos a lei para se adaptar, especificamente, Reginaldo, o artigo 19, que depois foi substituído pelo Estatuto do Desarmamento, que é a lei 10.826/2003. Ela é omissa onde fala-se em arma branca, né? Continua o mesmo processo lá atrás, o mesmo entendimento de arma branca, que todo mundo já sabe que é um canivete, uma faca, um facão, uma espada, etc., dentre outros. Se não existe, a lei ela diz o seguinte: se não existe uma autorização como existe para arma de fogo, como é que eu posso dizer que aquela pessoa que está portando o canivete está porte ilegal de arma? Ela é omissa em relação a isso. Quando eu quis trazer esse tema, junto com o Reginaldo, nós conversamos em relação à defesa pessoal, ao faixa preta, na realidade, ao faixa preta que ele é hoje, dependendo do entendimento, ele se equipara a uma arma branca, né? Eu já vi, vocês já ouviram falar, já tentaram até enquadrar lutadores de artes marciais. Especificamente, eu estava aqui com o processo, lendo o processo aqui de Minas Gerais, especificamente ele fala faixa preta. Ele não diz o estilo, a modalidade, como que diz assim, marrom pode. Então, às vezes, se você se envolver em uma confusão e você vier a lesionar gravemente alguém, você diz, não, eu sou faixa marrom, eu estou livre desse enquadramento aí, né? Então, veja só, como ele se diz, faixa preta é igual ao porte de uso de arma branca, né? Porque são os golpes letais que a gente tem conhecimento, que a gente pode fazer. Por que, Edson Formosino? Eu dava aula junto. O entendimento da lei realmente já tem muitos magistrados que encaram dessa forma, que você sendo faixa preta, você é uma arma ambulante. É verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa boa. Eu estava vendo aqui, ainda é minoria, graças a Deus. Né? Mas se você caísse um lutador de arte marcial, ao se defender, vir agredir alguém, levar até a óbito, cair num tribunal onde predomina um desses pensadores como minoria, é muita falta de sorte, mas pode acontecer. Né? Pode acontecer. Então, o que eu quero falar? Foi bastante colocado em relação ao ensinamento do Funakoshi, que karatê é feito água quente, se não recebe calor, ele esfria. Ele também dizia que os nossos membros e os membros dos nossos adversários são como espadas. Então, partindo desse pressuposto, a melhor solução é a gente evitar de todas as maneiras, tanto policial, como vocês, porque nós, Reginaldo, Álvaro, Ezequiel, eu, Mortal, diante desses dois grandes monstros aí, que é Edson Formosino e Marcos Pereira, nós podemos tomar atitude, né? E eles não podem, eles devem tomar atitude. Existe o poder e o dever, porque os dois, Edson Formosino e Marcos Pereira, não são ex-policiais, são policiais aposentados. Então, eu posso me omitir de um detalhe, mas eles não podem se omitir, porque se eles se omitirem, eles vão responder. Não é isso? E aí fica mais ou menos essa situação. Evitarmos, o certo é a gente evitar. Eu estava falando, terminei esquecendo, eu dava aula com um colega, do qual você conhece muito bem, mestre Emanuel Pontes, e a gente brincava, tanto ele dava aula lá de tiro, aquele negócio todo, da abordagem, e eu dava com Cavamura na academia de polícia, e os ensinamentos eram o seguinte, mesmo brincando, pegou no braço, vai tomar uma arma, tal e tal, se for parente, o que é que a gente fazia? Quebra só o braço. Se não for, vamos mais à frente. Isso dentro da brincadeira, né, Marcão? E aí, Manuel tinha o hábito de ensinar o pessoal da polícia, olha, tipo na cabeça, tipo na cabeça. E nisso, houve um episódio, o pessoal dos direitos humanos chamou a gente para conversar e perguntaram a ele, por que o senhor ensina a atirar na cabeça?
Ele disse, é porque o cara bota a cabeça para ver se a polícia vem. Ele não bota o pé. Ele bota a cabeça. E em relação ao parente quebrar o braço, porque ninguém vai medir força com alguém na rua que às vezes está sob efeito de droga, né? A adrenalina está lá em cima, você vai pegar devagarinho, olha, solte, viu? Senão quebra. A oportunidade que vai fazer a situação. Então, é por aí. A gente deve evitar. Eu brincava, dizia o seguinte, não reaja, nunca reaja. Ou assalto, ou seja lá o que for. Evite. Às vezes você está num lugar, está tendo uma confusão. Se você puder sair, saia. Se você já ia sair, se antecipe, vai embora, saia. Deixa a confusão para lá. Porque às vezes termina respingando na gente. Aí o que é que eu digo para o pessoal o seguinte? Aí o cara diz, sim, o senhor, com 40 anos de experiência, o senhor faria o quê? Eu disse, comigo é diferente. Eu mato ou morro. O cara, como assim? Ou mato ou morro. Ou corpo mato ou corpo morro. O que tiver mais próximo. E com isso eu resguardei minha vida da minha família. Né? Então, é uma defesa pessoal. Então, gente, a gente tem que ter muita... Reginaldo falou bem aí, e Formosino também, temos que ter muito cuidado. Porque o meliante desse, Ezequiel, o que é que ele acontece? Ele, sabendo que nós temos conhecimento de arte marcial, e ficou vivo, ele pode mover uma ação contra a gente. Uma lesão corporal, uma indenização. Correto, Reginaldo? Tudo isso pode acontecer. Então, se você puder evitar, mas foi legítima defesa. Sim, o juiz lá pode entender que não foi. O juiz pode entender que você podia ter contornado a situação. E se o juiz já levou um babau de alguém, aí que ele vai ficar com raiva mesmo. Porque tem gente que tem raiva do outro, tem policiais, tem juiz que tem raiva de policial. Não sabe o quanto é importante a polícia para o judiciário. Aí tem gente que é muito arrogante, então vai depender muito de quem está na frente, de quem está vestindo aquela roupa preta, para poder entender nesse sentido. Então, há consequência, sim. Ah, mas o cara vai ser processado. Aí eu não sei se vai ser processado. É mais na frente que vai saber. Mas só o fato de carregar um fardo de um processo nas costas já é constrangedor. Já não é uma coisa positiva. E para quem é funcionário público, feito vocês dois, que se aposentaram há tempo, pior ainda. Isso mexe na promoção de vocês. Entendeu? Então, por enquanto, essa sessão tá tranquilo. Vamos dar oportunidade aí ao nosso colega que está doido para falar. Gente, eu quero dizer aqui que é um prazer estar aqui com vocês. Estou aprendendo muito. Muito obrigado por essa oportunidade. Vamos embora. Álvaro André, bom dia, Álvaro. Satisfação tê-lo conosco. Álvaro, que atualmente está sempre aí fazendo seus treinamentos, cursos, né, com o pessoal também da polícia. Está na atualidade aí. Pode ficar à vontade, Álvaro. Bom dia a todos. Muito enriquecedor esse bate-papo, porque a gente vem trabalhando na área e grandes pessoas tanto passaram, né, já como efetivos e têm uma larga experiência no assunto e passaram décadas, na verdade. Então, no meu ponto de vista, o que eu tenho percebido hoje são duas coisas. A gente tem que ver o lado do civil, né, da pessoa civil, ou seja, comum, entre aspas, e o lado dos agentes, né? Seja ele militar, civil, o pessoal que trabalha hoje com agentes penitenciários que agora são policiais, eles ganharam o direito, e o pessoal de vigilância e segurança privada. Já falaram muito sobre essa questão, né, das leis. O que me chama a atenção, por onde eu tenho passado, em vários estados aqui, o BOP de Alagoas, BOP de Mato Grosso do Sul, em 2018, fiz um trabalho, fui convidado a fazer um trabalho de reciclagem das técnicas de defesa pessoal, ação estática, na verdade. O que eu vejo, como foi falado, assim, a lei é muito antiga. Então, o que acontece? A área militar, como um todo, em geral,
ela vem se adaptando e a legislação, ou seja, o que se diz respeito à forma de ações táticas, tem mudado, tem se aperfeiçoado. Então, cada vez mais, as pessoas necessitam, né, esses agentes da lei necessitam do conhecimento para poder se resguardar e depois resguardar outras pessoas. E também há uma preocupação deles que eu encontro tanto fora do país como aqui, ou seja, como a lei de cada país, no caso, falando no Brasil, como isso vai trabalhar na minha carreira. Então, muitos desses policiais hoje, falando em dúvida na hora da ação, ainda cria esse agravante na cabeça do policial. Se eu atirar, eu vou ser processado, isso vai atrapalhar, vai dar punição e vai atrapalhar, basicamente, a minha evolução dentro da polícia. Então, o que eu vejo hoje é essa preocupação atrelada a uma formação ao qual tem que ser diária, como os mestres falaram, citando a questão até da frase do Karatê. Então, eu vejo, né, que a água quente tem que ser mantida. Então, não é só uma questão de você fazer aquela carga horária, mas sim ter, nas próprias instituições, né, ao meu ponto de vista, deveria ter pelo menos uma aula semanal, para que esses profissionais tivessem tranquilidade, entendimento, facilidade, para que ele possa aplicar a defesa pessoal dentro da legislação e dentro das ações táticas. Por exemplo, treinei com o mestre Formosino, uma época ossada, inclusive eu fiz uma prova com ele, né, e graças a Deus eu passei, não foi fácil, né, foi muito puxado, né, mas isso é importante, muito importante. Eu tenho honra de dizer que já passei por ele. O mestre Cavamura, foram 10 anos servindo a Casa Cavamura. O mestre Irapuã Marinho também, ele me graduou de defesa pessoal. Só eu e Humberto, que hoje está na Legião Estrangeira, onde também eu tenho um contato, um representante lá do Tato Kyosho. Tenho recebido e ido para lá também para ministrar aulas. Então, o que eu vejo é essa preocupação do agente, primeiro, em não dominar totalmente, ninguém domina totalmente, nenhum de nós aqui. É um aprendizado constante, faço isso desde os 8 anos de idade, acho que, não sei, 1% do que eu já vi, né, para essas viagens fora também. Então, essa preocupação na hora da ação cria um descontrole. A gente tem que entender que a arte marcial é de dentro para fora. Ou seja, então a ação que ele vai fazer não vai ser igual ao âmbito da academia, seja militar ou civil. Entende? Então, se a gente não perceber esse detalhe, é onde ocorrem os excessos, ou seja, o medo já trava, cria dúvida, a dúvida gera o erro e o erro geralmente é fatal, seja para você ou para o meliante, ou a pessoa, né, que está causando a agressão. Então, eu penso que deve haver essa formação direcionada e adequação da lei em relação hoje. Por exemplo, na França, quando eu cheguei lá para a primeira vez que eu fui para ministrar instruções, já disseram, olha, a gente vê os seus vídeos, por favor, aqui você não faz esses pisões na cabeça, não pode tocar na cabeça da pessoa, não, evite isso, evite aquilo. Ou seja, cada lugar, cada instituição, cada país entende a defesa pessoal de uma forma diferente. O que eu penso em relação a tudo isso é a formação. Ser uma formação e um direcionamento para que esses agentes da segurança pública e privada tenham acesso às leis e acesso a um treinamento direcionado. A
A gente encontra hoje muita gente que vem da parte esportiva dar aula para defesa pessoal, seja no âmbito militar ou no âmbito civil. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente entra numa área bem perigosa. Primeiro, ninguém pode garantir que você vai conseguir se defender ou não. Isso é momento. Então, quando a gente vê essas coisas, defenda-se, não seja uma vítima, não isso, não aquilo, treine isso, treine aquilo. Eu já vejo como uma propaganda enganosa. A gente tem que formar na cabeça das pessoas o gradiente, como falou o mestre Formosino, seja para o militar, a presença, a postura, né? Essa é a primeira forma. Para o civil, a atenção fica na mesma coisa. Só que a diferença do civil para o militar é porque eu estou fardado, armado e sou um agente da lei. Então, se você começa a seguir esse gradiente, muitas vezes esses policiais evitam um confronto, a necessidade de um confronto. Vendo isso acontecer, ele tem que ter dado pelo Estado a condição necessária para que ele desempenhe o seu papel. Se ele é um agente da segurança pública, eu quero treinar mais um pouco, vou estudar com tal professor que tem um respaldo, um nome, uma vivência nessa área. Mas cabe ao Estado ter profissionais direcionados para eles, e esses profissionais terem contato com novas técnicas, viajarem, terem, por exemplo, de 2 anos eu estou na Dinamarca, é um encontro mundial de instrutores. Aí tem gente de todas as artes, e em específico o sistema russo, que é a arte marcial do exército russo. E ali você tem contato com o pessoal que está, instrutores que estão trabalhando na Espanha com o problema do ETA, instrutores que estão na África do Sul, né, treinando o pessoal que enfrenta terrorismo na África, enfim, a Europa. Então, esse contato, esse convívio faz com que você tenha condições, né, de investir na própria polícia. Então, o que eu vejo hoje, que eu sinto hoje, a gente acusa muito o policial que não recebeu uma qualificação correta para aquilo que ele está atuando. Então, sempre a corda vai torar do mais fraco. E eu acho isso uma injustiça muito grande do Estado e das pessoas que criticam. Existe, sim, o excesso, mas não são todos. Existe o yin e yang, tudo tem dois lados, tudo tem o bem, também tem um pingo do mal, o mal tem um pingo do bem, para que possa haver o equilíbrio. Mas quando o Estado se omite de dar uma formação direcionada e traz para dentro da instituição, ou forma da própria instituição o instrutor qualificado para as ações táticas, como você pode cobrar? Por exemplo, antigamente você pegava a arma, tirava, jogava no chão, dava o degarame. Hoje, as ações táticas não é que não permita. Se você não tiver outro jeito, você vai fazer. Mas já não cabe na cabeça de ninguém tirar uma arma, jogar no chão e depois ir para uma técnica de judô, ou jiu-jitsu, ou lá o que seja. E isso falando para as ações táticas. Então, eu tive que reformular todo o antigo para me adaptar hoje para o que é mais atual em relação à legislação e operacional. Quanto mais o indivíduo trabalhar e tiver as mãos livres, ele pode acionar o rádio, pode algemar com facilidade, pode fazer a sua cobertura, né? Cobrir o perímetro. A ação é muito mais fácil. Então, eu vejo esse déficit. Eu não sei se meus amigos mestres aqui
concordam com isso, mas eu vejo essa dificuldade do treinamento e a gente termina culpando o policial. Mas o Estado é que deve escolher, né? Tem que ver, olha, esse cara aqui dentro tem condições, vamos investir nele. Manda para o BOP, manda para fora do país. Por exemplo, eu levei o pessoal, não vou falar o nome por segurança da pessoa, mas recentemente fui oral para um dos integrantes do BOP para a Romênia, que a gente ficou 2 dias sem poder falar em língua nenhuma. E estava trabalhando com o pessoal do serviço secreto. E essa troca de experiência é enriquecedor. Né? Eu tenho convite desde a época da CIO e participei de todas as formações do BOP. A gente vê quando querem implantar, quando querem fazer algo por eles. Não é só chegar, dar uma arma, pôr na rua e vai. Mas eu vejo isso em vários países. Eu estive agora no Equador, trabalhei com o GIR, que é o relativo à nacional, né? Como a maior polícia, como a Polícia Federal aqui no país e na Marinha de Guerra. Então, você vê as mesmas interrogações em várias partes do mundo. Porque dentro da corporação, eles deveriam ter mais esse reforço, o treinamento. A gente vê agora, está chegando no Brasil, mas já faz muito tempo, esses cursos instruções que a gente trabalha, ou seja, eu fui obrigado a alvejar, então eu tenho o curso de socorrista militar. Eu vou fazer o torniquete, um vai fazer a cobertura, como a gente transfere essa pessoa, leva o meliante e deixa ele lá no hospital, ou seja, onde tem que ficar. Então, a gente vê um investimento para que essa atuação ela seja mais limpa. Mas quando há as dúvidas na cabeça desses policiais, aí onde acontece o excesso. E outra coisa, os treinamentos aqui tem que ser de uma forma que trabalhe a parte emocional. Ou seja, a gente trabalha lá fora muito com isso, levando a situação de estresse para que esse profissional possa desenvolver o seu trabalho sobre tensão. Quando a gente faz essas técnicas dentro da academia assim, é complicado, porque você tira a questão mental. Se alguém quiser entrar nesse assunto aí direto e completar, eu agradeço. Um abraço, para não ficar falando. Álvaro. Então, a falta de tudo isso, né, vem as consequências não só para a policial, para a instituição, mas só que a corda sempre se quebra do lado mais fraco, né? Então sobra para aquele que não está excedendo. E, Reginaldo, né, nós temos aí, não sei quanto tempo nós temos ainda, porque parece que o Zoom está dando bônus, né? Nessa quarentena, que era 40 minutos, já passamos aí dos 40 minutos. Né? Mostrou uma mensagem aqui. Mostrou uma mensagem aqui, é limitado. Mostrou. Que bom que nós temos tendo esse presente hoje, porque o tema ele é bastante rico e como você falou no início, com certeza nós teremos que fazer uma outra reunião, uma outra live sobre esse tema. Claro. Até eu sugeri a Ezequiel, Oswaldo, que nós convidássemos um professor de direito penal, a exemplo do nosso mestre André Gouveia, que poderá explanar bem melhor, se aprofundar muito mais sobre esse tema. André Gouveia foi professor meu e de Oswaldo na faculdade. Temos também o Emerson Leonda, também, que é outra sumidade no assunto. E eu gostaria muito, Ezequiel, de estender esse convite para eles, para que eles enriquecessem mais o nosso tema, que eles têm muito a contribuir. E eu gostaria aqui, já que eu tive a oportunidade de receber a palavra novamente, de trazer para vocês uma questão que é sobre a diferenciação entre a legítima defesa e o estado de necessidade.
Ambos estão no artigo 23, que fala da excludente de ilicitude. Então, nós temos o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, eu quero fazer aqui, falar um pouco sobre essa diferenciação da legítima defesa e o estado de necessidade. Nós temos grandes doutrinadores que eles falam sobre isso, exemplo de Fernando Capês, de Nunce, de Mirabete, são grandes doutrinadores que nos ensinam a adentrar mais sobre esse tema. Mas eu quero deixar aqui um exemplo rapidinho para vocês de como a gente pode diferenciar a legítima defesa do estado de necessidade. Por exemplo, uma determinada pessoa vem na rua com um cão, passeando com um cão, e de repentemente esse cão, ele se solta da coleira e ataca um transeunte que vem ali passando. Certo? O cão vai lá e ataca a pessoa. Esse aspecto, a gente vê ele como a pessoa que está sendo atacada, se vier a ter uma reação contra o cão, isso é uma legítima defesa ou isso é um estado de necessidade? Eu deixo essa pergunta aqui para os nossos amigos, para a gente descontrair aqui um pouco. O nosso amigo é um tema assim, bem polêmico, né? Que a gente leva a gente a pensar. Assim, você estudou muito isso aí, Edson. Com certeza. Ah, que cruzeteiro. Bando de cruzeteiro. Tamo... Bom, Pereira já fez muita petição lá no Gente, Oswaldo, eu estou brincando quando eu disse que ia passar o tema para um de vocês. Até porque aqui eu sei que todo mundo tem um domínio, tem um conhecimento nesse tema. E é óbvio que a gente já falou sobre isso em outras oportunidades. E eu vou responder a questão, tá, Edson? Se você me permite. Sim, senhor. Claro. Você é o animal, do direito aí. O animal, ele é um ser irracional, certo? Se o cão, ele, porventura, ele soltou do seu dono e ele atacou a pessoa, ele fez isso por um ato instintivo, certo? O cão, ele age instintivamente. Ele foi lá e atacou aquela pessoa. A pessoa, por sua vez, ela, na reação, vamos supor, ela teve que pegar um pau, uma pedra, alguma coisa, tacou no cão, o cão se machucou e o cão pode vir até a morrer. Então, essa atitude é um estado de necessidade. A pessoa teve que ter uma reação para não sofrer a lesão. Ela foi necessário ela ter aquela reação. Ao contrário, no mesmo exemplo, se um determinado indivíduo está com um cão na rua e ele, por querer próprio, por dolo, ele chega e incita o cão a atacar aquela pessoa, aí não. Aí a gente já muda totalmente de figura. Aí a pessoa, para se defender, vai ter uma reação que aí vai se concretizar na legítima defesa. Porque não é o cão que está atacando, é o agente que está incitando o animal a atacar. Entende, gente? Então eu deixo aqui... Pois não, Formosinho? As pessoas têm que lembrar que a lei ela é interpretativa. O momento é que vai ser interpretado para poder se enquadrar dentro dos parâmetros que cada situação elenca, não é isso? Exato, exatamente. Então, nós temos que ter, quando eu falei no início da minha fala, na apresentação, quando eu digo que nós temos que ter muito cuidado no momento que nós formos tomar uma atitude, que nós formos reagir, são frações de segundo, pessoal, e vocês sabem disso, o Álvaro, Formosino, o Marcos, o Cané, o Ezequiel, é fração de segundo para você tomar aquela atitude. E naquele momento você tem que tomar a atitude correta, certa. Por quê? Porque depois daquela atitude tomada, depois daquela ação feita,
não vai ter como você voltar atrás. Você já agiu. Eu vou dar outro exemplo aqui, que aconteceu comigo particularmente no exercício da minha função como segurança. Uma certa vez, eu estava em um posto de serviço como vigilante patrimonial, em um setor público. Vejam bem, em um setor público. Eu fui para lá, para esse setor, para dar reforço, porque estava acontecendo algumas coisas lá e o pessoal que estava lá não estavam tendo a condição de controlar as coisas. E eu cheguei lá como um novato, um estranho no ninho. A gente, como vocês sabem, nós temos o curso de formação de vigilante, que hoje ele leva, na média, 20 dias. E nós temos noção de direito penal, direito constitucional, defesa pessoal, ou seja, nós temos as disciplinas para que você consiga se formar e poder exercer a sua função. Você tem o básico do básico, mas que vai levar você a entender como é que você deve agir. E eu entro nessa fala quando o Álvaro falou que você tem, enquanto profissional, você procurar a sua qualificação. Se eu tenho a cadeira, a disciplina de defesa pessoal, enquanto eu sou segurança pessoal, sou vigilante patrimonial, só que ali é o básico. Eu, como um profissional que quero ter minha postura, que quero ser um bom profissional, eu tenho que procurar as minhas melhorias. Eu tenho que estudar. E se tratando de defesa pessoal, eu vou procurar uma academia, um profissional que seja habilitado para que me passe aquele conhecimento, porque eu vou ter que usar isso no meu dia a dia. E nesse exemplo que eu estou falando para vocês, eu me deparei com uma situação muito complicada, que um funcionário, depois do expediente, ele adentrou ao recinto. O meu colega, que estava comigo no posto de serviço, já estava acostumado a deixar esse tipo de coisa acontecer, que era errado, porque depois do expediente, acabou o expediente, fechou tudo, a autoridade ali é o segurança. Quem diz ali é ele é a autoridade ali. É como o militar, o sentinela no posto de serviço. A segurança ali é ele. Ninguém passa ali sem passar por ele vai perguntar, né? Para onde vai, de onde vem, quer falar com quem. Então, no posto de serviço, isso se complica mais porque você está trabalhando em um órgão do Estado. O camarada ele entrou pedindo ao colega para ir ao banheiro, que já estava errado, já acabou o expediente, ele que se virasse, ele fosse para onde ele estivesse. E ele estava em um bar. Esse posto de serviço, Oswaldo, é lá onde hoje é sua escola, viu? Perto ali da Compesa. Sim. Então, gente, o camarada entrou e arrombou a sala onde ele trabalhava. E ligou o computador e foi jogar paciência. Imagine. E eu, nesse momento, eu tinha acabado de jantar e ia fazer a minha escovação. Quando eu volto, eu me deparo com um camarada lá. Aí eu pergunto ao meu colega, o que é que está acontecendo? Ele fez, não, ele pediu para ir no banheiro e agora foi lá para a sala e arrombou e entrou. Aí eu disse, vá na portaria, ligue para o inspetor permanente, diga a ele que houve uma alteração aqui no posto e venha para cá imediatamente. Eu tive que ir na sala conversar com essa pessoa e, educadamente, cheguei e pedi a ele, cidadão, por gentileza, boa noite. Eu não o conhecia, até porque eu era novato lá. Boa noite, tudo bem com o senhor? Eu gostaria de convidar o senhor para o senhor se retirar aqui da sala. Ele já tinha bebido, estava com bastante alcoolizado. Simplesmente ele olhou para mim e falou, senta aqui e vem jogar comigo. Eu disse, amigo, você já alterou, já deu uma alteração aqui no meu serviço. Eu quero que, por gentileza, você desligue a máquina e você se levante, porque eu já chamei já o inspetor de ronda e ele está vindo aqui para conversar com você. Ele, não, eu não saio daqui, ninguém me tira, porque não sei o quê, tá pensando o quê, que eu vou falar com o meu chefe e vou mandar tirar você daqui. E eu, cara, pacientemente, pedi 3 vezes a ele para que ele
saísse lá da sala. Quando eu vi que ele não ia sair, eu simplesmente disse a ele, olha, eu vou lhe dizer pela última vez, desligue a máquina e vamos sair. Nesse intermédio, meu colega volta e disse, ó, Reginaldo, eu já liguei, o inspetor está vindo. Só que o inspetor, ele não ia chegar em 10 minutos, gente. Não ia chegar em 15. O inspetor levou 1 hora para chegar depois. E eu tinha que tomar atitude ali, eu tinha que agir naquele momento. Eu tinha que pensar o que é que eu iria fazer e eu não me prejudicar depois. Então, instintivamente, eu cheguei e disse a ele, ó, acabou a conversa e você vai ter que sair. Desliguei a máquina, fui lá na tomada, desliguei. Ele olhou para mim, se levantou, o camarada era um pouco grande. Você vai fazer o quê? Eu disse, eu estou convidando o senhor para sair. Agora, o senhor é que diz como é que o senhor vai querer sair. Ou o senhor nos acompanha, ou infelizmente eu vou ter que colocar o senhor para fora. E eu não sabia, ele estava com um pedaço de espelho. Não sei se ele usava para se pentear, dentro do bolso. E esse espelho, no momento que eu tive que pegar ele pelos braços para tirar ele, caiu. O espelho caiu e passou lá. Eu disse, poxa, esse espelho já caracteriza uma arma. É um objeto cortante. Aí meu colega disse, tu vai fazer o quê, Régio? Eu disse, calma. Não, eu disse, não se meta. Eu assumo tudo. Agora, a partir desse momento, eu assumo. Então, eu tive que pegar ele energicamente, usando moderadamente dos meios. Peguei, levei ele, dei uma chave nele e conduzi ele até o portão de saída. Só, gente, que ele tentou reagir. E ele veio me agredir. Ele ficou se batendo, se soltou e veio. Aí, eu tive que também ter a mesma proporção que ele veio para cima de mim. Então, só que isso é fração de segundos que está passando ali tudo, e você tem que na sua cabeça ali o que é que você vai fazer. E eu consegui imobilizar ele e colocar ele para fora. Ele falou um monte de besteira. E no outro dia, nós saímos, largávamos às 7 horas da manhã. No outro dia, eu tive que aguardar até 9 horas da manhã o chefe dele chegar, porque eu fiz uma ocorrência, tive que relatar todo o fato. Depois de 1 hora do fato, chega o inspetor de ronda, procurando saber o que a gente tinha feito. Eu disse, pronto, simplesmente o livro de ocorrência está aqui. Porque o livro de ocorrência, ele é o melhor amigo do profissional de segurança privada. Ele é a sua testemunha. Se você não tiver alguém naquele momento, eu tive o meu colega que estava perto de mim, mas como testemunha ele estava prejudicado, porque ele estava comigo na ação. Mas o livro de ocorrência, os fatos que está narrado, ele vai me ajudar a eu provar o que aconteceu. Então, eu fiz a ocorrência. Quando o inspetor chegou, ele procurou saber o que tinha acontecido. Eu digo, tá aqui o livro, leia. Ele leu o livro, disse, realmente aconteceu tudo isso. Eu disse, aconteceu. Você fez isso? Eu disse, eu fui obrigado a fazer. Ele, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo? Tá. Foi embora. Esperei, amanheceu, a gente conversou, esperou o chefe dele chegar, conversou com o chefe dele. O chefe dele, de imediato, antes de nos ouvir, pediu o livro de ocorrência. Entendam. Pediu o livro de ocorrência, leu toda a ocorrência para depois conversar conosco. Depois que ele leu toda a ocorrência, ele nos chamou e disse o que foi que aconteceu. Como eu tinha feito a ocorrência, saí relatando o fato a ele. Só que teve um momento na ocorrência que eu coloquei que eu tive que arrastar ele para fora. Essa palavra arrastar tem várias interpretações. E ele perguntou, você escreveu aqui que você arrastou ele? Você arrastou ele como? Aí eu disse, realmente eu arrastei ele. Mas como? Eu digo, ele ficou inerte, parado, se plantou em pé e disse que não queria sair. E eu teria, naquele momento, que tirar ele para minimizar a ação, para que não ocorresse nada mais grave. Então, eu tive que, literalmente, arrastá-lo. Ele, estou entendendo. E depois de eu me explicar para o chefe lá do setor, eu tive que me explicar para o meu chefe da segurança. Então, depois que eu fiz todas as explicações, aí o chefe perguntou, e foi necessário isso? Eu disse, foi. Sabe por quê?
qual é a minha função naquele momento. Aí ele ficou olhando para mim, eu disse, eu estou ali para proteger o patrimônio e para proteger as pessoas que ali estão, não é isso? Eu sou segurança patrimonial, beleza? Beleza. Aqui, eu agi dentro do meu dever legal, da minha profissão. Eu não fiz nada, nem a mais, nem a menos do que cumprir o meu dever. Ele olhou para mim e disse, ainda bem que você estava cumprindo o seu dever, porque senão... Então, entendam, se eu não tivesse no cumprimento do meu dever, da minha função, isso poderia ter sido ruim para mim, porque poderia, numa interpretação, que eu teria agredido ele, ou usado da força desnecessária. Então, para o pessoal que estão nos assistindo, principalmente quem trabalha no setor de segurança privada, eu torno a dizer, temos que ter muito cuidado quando a gente vai tomar algumas ações, algumas atitudes. Pois, como o meu amigo Formosino falou, o Oswaldo, o Álvaro e o Marcos, a gente pode responder mesmo estando certo. Porque alguém pode se achar lesado, prestar uma queixa, o inquérito vai ser aberto, e daqui tudo isso venha a ser provado, você vai estar respondendo, sem mistério. Agora, você tem que estar na segurança que você agiu nos parâmetros da lei, legalmente. Passa aqui a palavra para o nosso Ezequiel. Vamos... O tempo aí para não ficar muito longo também, né? Dar uma reduzida aí. Marcos Pereira, quer acrescentar alguma coisa para a gente... Depois a gente não se despedir, né? Depois a gente marca outro bate-papo, fazer outro tema, para não ficar um vídeo muito longo também, até para as pessoas assistirem também, né? E aí, Marcos, fica à vontade, amigo. É verdade, Ezequiel. Esse, para todos também, esse tema é um tema enorme, né? Teria que ter outros programas para podermos debater esse assunto, porque você vai falar da área penal e vai falar da área da defesa pessoal, do policial, do segurança em si. Existem vários projetos de alguns professores de artes marciais que estão dentro das instituições, como Formosino, como Arlan, mandam projetos para capacitações de policiais em defesa pessoal e também em outras disciplinas, mas esbarram nas direções. O Formosino mesmo sabe disso. Quantos e quantos projetos foram enviados para as direções e eles esbarraram, disseram que não dá porque falta verba e tem que vir do Senasp. E eles arranjam um jeito de que esse curso não sejam realizados. O policial em si, nós temos um exemplo dos Estados Unidos em que o rapaz imobilizado terminou chegando a óbito por falta de ar, né? Então, aquele fator psicológico dos policiais que estavam com o rapaz, que iriam conduzir o rapaz ali, não agiram corretamente, né? Eu tenho um caso também bem rápido que eu vou falar, de um colega nosso, que naquela ponte de ferro, que são uns 30 anos atrás, ele, novo na polícia também, ia dar nele, ia matar ele. Ele prontamente puxou a arma e disse, você não vem me matar. Foi ensinado também em academia, que primeiro atire no chão, depois atire para cima, no chão, depois na perna. Não foi o que aconteceu. Ele atirou para cima, o cara disse, não, vou lhe matar. Atirou no chão, o cara disse, vou lhe matar. Atirou na perna, o cara morreu. O halterofilista. Não sei se você lembra desse caso, né, Formosino? Ficou famoso na imprensa. Isso foi muito batalhado na imprensa. A turma queria crucificar o policial depois. Exatamente. E o policial entrou na corregedoria, foi para a corregedoria e foi demitido. Certo? Ele foi demitido. Ele disse que, na própria vida dele, salvar a vida dele, mas ele usou... Ele não teve a intenção de matar o cara, que ele atirou na perna para ver se incapacitava o cara
para não vir para cima dele, mas deu azar de pegar na femoral do camarada. Aí foi complicado. Exatamente, exatamente. Esse foi um dos casos, né? Nós temos Aí o pessoal travou tudo. Eu acho que ali, eu mesmo participei de um curso no CIOI, em que encontrei ali de outras artes marciais, e que eles disseram a mim, não, Marcos, a gente treina aqui porque é o dia a dia nosso, a gente tem que treinar. Não mexe com isso. Uhum. Já no... eu posso concluir que o policial, quando comete o delito, ele corregedoria, depois processo civil, criminal. Eu fico agradecido. Nesse caso dos Estados Unidos ali, né? Dá o caso como exemplo, que foi o mais recente agora, onde o policial ficou sufocando ali com o joelho em cima, sem poder respirar, durante mais de 5 minutos. O outro policial, né, vendo que aquilo ia dar um problema, ele não podia interceder ali também, chegar assim, não, o cabo já está rendido, tirar o cabo dali, porque o colega ali, ele está com aquela adrenalina, né, e está fazendo uma coisa que está se excedendo. E o outro policial, como amigo, não para querer beneficiar o agressor, que está ali, a pessoa vê se sendo imobilizado, e conseguir tirar o policial ali daquela situação, sabendo que futuramente o policial agora foi expulso da federação, vai ser preso, né, lá nos Estados Unidos. E às vezes acontece um caso desse que você vê que não, a pessoa nem não atrapalhou, houve excesso do policial, às vezes, e chega a situação para minimizar a situação, para que o policial não venha a ser prejudicado. Né? O Formosinho pode estar falando a respeito disso. Olha, o grande problema, eu vou explicar para você. Eu digo porque eu era responsável pela seleção dos professores lá no Centro de Ensino da Polícia Militar. Do Senasp, na época, quando eu estava ainda trabalhando no Centro de Ensino, que limitava algumas técnicas de defesa pessoal para o uso policial. Então, isso era uma diretriz que vinha enquadrada com os direitos humanos, junto com a defesa pessoal. Então, vinha um monte de técnicas para eu fazer uma triagem e tirar aquilo que era muito letal para o policial usar na rua. Por exemplo, gravatas, estrangulamentos, essas técnicas. Nem todo mundo, na hora da adrenalina, sabe dosar a aplicação. Eu sempre quando ensinava, eu dizia assim, ó, você tem que diminuir a resistência do cara, mas largar logo, porque senão o cara vai ficar sem ar, porque o estrangulamento ele corta a respiração e a circulação sanguínea. Se o cara ficar sem oxigenação cerebral, o cara entra em sequela ou pode entrar em óbito. Então você tem que ter uma capacidade de entender esse momento. Se for necessário se aplicar um estrangulamento, tirou um pouco da força do cara, já domina ele com outra técnica. Você não pode manter. Você vai ver que existem muitos casos de policiais que matou o cara estrangulado. Teve um caso de um shopping que o segurança montou em cima de um camarada, deu um mata-leão, segurou um rapaz lá, o rapaz morreu por asfixia. Nesse caso, o policial colocou o joelho no pescoço do rapaz e pressionou o tempo todo, e ele ainda ficou falando, estou sem ar, e o outro colega não interviu. Como você foi bem feliz na sua colocação quando você disse assim, o outro colega não podia ter ido lá intervir? Claro, o colega às vezes está mais tranquilo e o outro está mais estressado naquela hora por causa da adrenalina dele ali. O outro colega tem que dizer, calma aí, calma, tá bom, maneira aí, libera um pouquinho. Tal. Mas às vezes acontece o seguinte, lá nos Estados Unidos existe ainda um pouco daquele problema do negro e do branco. Ainda tem o racismo, ainda tem um restígiozinho ainda. Então, o cara é policial branco. Pega um negro, nem sempre ele vai tratar igual como ele trata um branco. Ele pega o negro lá e pisa, machuca, maltrata mais. Não é todo não, claro. Mas o que acontece muito, se você for olhar, eu tive um curso da Cruz Vermelha Internacional sobre direitos humanos. Então, o que acontece muito é que os Estados Unidos é um dos países que viola muito direitos humanos, certo? O preso lá é tratado de forma mais pesada do que em outros países. A polícia americana ela é um pouco truculenta em alguns casos.
em grande maioria das vezes é truculenta. Então, por ele ter um apoio maior, é diferente da nossa realidade aqui, como os colegas foram bem felizes aí nas colocações, principalmente o Marcos falou sobre isso aí também, o Reginaldo. A polícia aqui, o cara não tem tanto apoio. Então, a gente é muito podado. Quando vai agir, o cara tem que ter o maior cuidado, pisa em ovos para não causar mesmo, não é nem para o cara que ele está prendendo, porque ele fica tão preocupado com a consequência que aquilo pode gerar, como o Reginaldo falou no exemplo dele aí, o cara fica tão preocupado, puxa, se eu fizer isso, eu vou ser processado, eu vou para a corregedoria, eu vou perder meu emprego, vou sofrer um processo administrativo. Ele fica tão assim, podado, tão amarrado, tão preso, que ele age até um pouco mais com cuidado para não exceder. Já o americano, como tem mais liberdade de atuação, a polícia lá é mais livre para agir, embora que ele responde também, lógico. Então ele entra pesado. Então nem todo cara lá que é policial, ele vai ter aquele cuidado. O que falta, na realidade, na aplicação policial é conhecimento da legislação, conhecimento de direitos humanos e a prática constante da defesa pessoal. Se integrar essas três coisas, você consegue fazer um melhor desempenho na aplicação policial. Entendeu? Vai fazer um bom trabalho, é verdade. Vai fazer um bom Claro, trabalho. se você não tiver isso aí, você não tem como fazer, não. Você vai fazer a coisa de forma empírica. Aí acaba respondendo e perdendo seu emprego. E prejudicando, às vezes, uma pessoa que não merecia ser tratada daquela forma. É o excesso. A lei fala sobre isso. Vou falar E como você falou e Ezequiel falou. É um fato que aconteceu comigo, né? Mas quando eu estava no Exército, na PE, estava tirando serviço ali na Beira-Mar, que eu segui ali na PE, em Olinda, né, no quartel. Aí estava tirando serviço ali na Vila, final de semana. E estava tendo uma confusão quando eu fui ver, né, perto de uma barraquinha que tinha lá um tal de um cachorrão, e tinha um soldado, né, que estava alterado, né, tinha bebido, e estava discutindo lá com uma criança, com um menino parece que era o filho do homem do cachorro. Né? Aí eu mandei se afastar, parece que ele já tinha agredido o menino. Aí quando ele mandou se afastar, o menino falando, ele pegou e ele rodou a mão no menino, numa criança. Vamos dizer que a criança, acho que tinha uns 12, 14, 12 anos, por aí assim. Aí, você vê, um impulso, né? Aí eu vi aquilo como uma injustiça, assim, né? Mesmo ele sendo da minha corporação lá, mas foi um ato que ele não esperava, assim, na minha frente, ele pegou, rodou a mão na cara do menino, na cabeça do menino, e o menino caiu no chão. Aí eu tinha dito a ele que se afastasse e pedir o pai do menino para ir lá no corpo da guarda e denunciar ele, né? Aí ele foi e rodou a mão na cara do menino, o menino caiu, não teve dúvida, eu tava aquele cacetete da PE. Dois punhos, né? Dois punhos. Eu não tive que pensar ali. Né? Na mesma hora eu rodei o cacetete pelas costelas dele, aí saí, foi para o quartel, aí o menino foi lá, denunciou ele, no outro dia ele ficou preso lá no quartel, né? Sim. Ainda bem que parece que tinha tomado no outro dia ele não se lembrava quem foi que tinha metido o cacetete nele. E não deu nada para você. Não, eu nem falei que era cacetete. Porque aí se enquadra naquele princípio da legítima defesa de outrem. Ele por ser criança, ele está numa situação de vulnerabilidade. Você agiu em defesa de uma pessoa vulnerável, é legítima defesa de outrem. Os colegas aí do direito que podem me ajudar aí nas colocações, se eu estou errado ou não, mas eu creio, pelo meu pouco conhecimento da área de direito, que é legítima defesa de outrem e de incapaz, né? Porque a criança é incapaz. Se defender para um adulto. Aquele cacetete de sucupira, que a gente tirava serviço ali na guarda. Rapaz, macio demais. Macio. Na costela dele, ele foi-se embora. A noite dele, ele estava lá querendo saber quem foi que tinha dado um cacetete nele. Essa foi boa. Coisa, né, que a gente reage um momento, às vezes a gente começa como o Reginaldo, tem que ter frieza, né? Por isso que o treinamento é muito importante, a repetição, não só o treinamento físico, mas a parte intelectual, a parte espiritual, isso tudo, né, ajuda, coopera para que não venha a acontecer coisa pior e não sejam as pessoas que trabalham com segurança, em defesa pessoal, sejam enquadrados e venham se prejudicar, às vezes, para uma pessoa que não merece, né? Aí, Oswaldo Canete. Pode falar, Famosinho, vai falar. Fala, Famosinho. Você, como policial, tem que ter o equilíbrio, porque é muito difícil você manter o equilíbrio numa hora real, realmente. Eu sei que é difícil, porque você levar um tapa no rosto, numa situação de rua, como eu já levei no rosto, você armado,
você fica pensando assim, puxa, eu vi uma tapa na cara, a primeira coisa que ela pensa é, vou puxar minha arma, vou dar um tiro nesse cara. A primeira coisa, mas aí é onde entra o preparo profissional do camarada, a capacitação da defesa pessoal, para ficar ali em cima, dominar ele e usar o que a lei lhe dá direito de usar, entendeu? O uso moderado da força. Se você não tiver esse sangue frio, esse controle, você se perde. Acaba você se tornando-se o agressor. Aí você se perde na situação. Complicado. Valeu, Oswaldo. Pronto, Edson. Muito obrigado, mestre Edson. Deixa só estava vestido de verde. Agora, legislação de lá, mas eu acredito que vamos trazer esse caso para o Brasil. Cada um ali vai responder individualmente pela sua conduta, certo? O outro que ficou olhando responde de uma forma, quem pisou no pescoço responde de uma outra forma, cada um vai responder pela sua É omissão, o outro faz omissão, o outro não é omisso. É omissão. Existe omissão no outro. Correto, não tem omissão. Aí vão responder, todo jeito vão responder. E aí é o seguinte, eu queria só pegar um exemplo que o Regis falou aí da legítima defesa em estado de necessidade, um exemplo aí que ele fala. Foi muito feliz nesse sentido, foi muito claro, muito objetivo, é só para reforçar aqui também a memória. Eu tenho os exemplos aqui do estado de necessidade e legítima defesa. O estado de necessidade é o perigo atual, como o Regis bem colocou, né? A legítima defesa é a agressão injusta, quando ele disse que alguém estimulou o cão para atacar, né? No estado de necessidade, aí ele deu o exemplo do animal. Animal, conduta humana ou fato da natureza. Na legítima defesa é a conduta humana, é o dono do cão. O outro é irracional, como o Regis bem colocou. E no estado de necessidade é cabível a modalidade putativa, ou seja, o imaginário. Você não sabe, você não vai. Já no outro, na conduta, na legítima defesa, o uso moderado dos meios necessários, né? Para salvar direitos próprios e o alheio, do outrem. Como bem colocado por Formosinho, de uma forma tão bonita que eu fiquei até emocionado para dizer esse nome outrem. Uhum. Mas eu quero só dizer o seguinte, Álvaro foi bem feliz, como Formosinho, como Reginaldo, como todos vocês aí, o Marcos Pereira, e em colocar que é um estado de espírito emocional. É uma carga muito pesada para alguém que trabalha na segurança pública, porque não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, e lá fora a situação é outra. Poxa, eu vou fazer o quê então? Vou deixar. É capaz do cara dizer assim, ó, o cara me roubou agora, ali, foi para aquela rua, o cara vai para a rua contrário, porque não vai ter apoio para... É claro que existe policiais e policiais em todas as profissões. Vai ter pessoas que agem dentro da ética e tem outros que não têm. Tem gente que entra na polícia e diz assim, pronto, acabei de entrar na polícia, passei no concurso, agora posso dar porrada nos outros. Ele entrou com esse tipo de pensamento. Não é por aí, não. Pronto. Mas tem cara que pensa assim mesmo. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu fiquei preocupado com o Marco agora. Marco, você me chamou a atenção. Depois a gente conversa no privado. Mas tem gente que diz assim, agora eu posso dar porrada. E não é, aquilo vai ser uma pessoa que não foi preparada emocionalmente, que está usando a farda, vai usar o distintivo em nome do Estado para agredir as pessoas. E eu entendo quando há uma preocupação com os direitos humanos, mas deveria ser direitos humanos para ambos os lados. Parece que os direitos humanos só defendem um lado. O policial também é humano. Ele sai de casa na parte da frente, independente de ser militar ou ser civil, ambos têm suas particularidades. Como agora, Álvaro bem colocou, os agentes penitenciários se enquadram agora como policiais, judiciário. Então, o que acontece? Ambos têm o seu trabalho. A polícia militar vai de frente.
é chamada para resolver uma briga do vizinho, é chamado porque o cara está com o som ligado. Esse pessoal Agressão contra a mulher. esse pessoal tem que ser muito valorizado, entendeu? A polícia é feita criança, quando está perto incomoda, quando está longe faz falta. Eles têm que ser super valorizados, porque é o seguinte, os cabas que saem para empurrar um carro, ajuda aqui, eu vejo o pessoal empurrando, já vi, policiais se dispondo, trocando pneu, já vi colega meu descendo a viatura para ajudar a mulher, pessoa idosa, trocando pneu do carro no meio da rua. Então, eu já vi muito isso, e como também, Marco, na área civil das delegacias, eu já vi muito comissário de polícia dando conselho, ajudando, orientando. Teve uma atitude muito bonita agora da Polícia Militar de Caruaru, eu acho que foi o Biesp, não sei, não lembro qual foi, que a Polícia Especializada, que eu acho que era o CIOSAC, antigamente não é mais. Né? Me corrija aí se eu estiver errado, vocês aí da área civil. Tá certo. Pronto. E aí foi o seguinte, eles filmaram um cara fazendo entrega de almoço, não sei se vocês viram na televisão, andando a pé. Então, as pessoas às vezes fazem um pré-julgamento das pessoas, dos agentes que prestam segurança pública, porque alguém disse, ou um parente dele levou umas tapas, talvez merecida ou não, não sei, cada caso é um caso, e aí todo mundo não presta. Só pode ser isso. Alguém pega um dinheiro de corrupto, alguém é corrupto, aí acha que todos os policiais são corruptos, e não é. Entendeu? Tem muita gente boa. Então, aquela atitude, eu não sei se vocês acompanharam, aquela atitude do policial filmou, o cara entregando, andando, questionou, ele disse que comprou uma moto, a moto quebrou-se, ele foi fazer o serviço, veio a pandemia, não tinha condições de tirar a moto da retífica. Tinha uma bicicleta que era vizinho. Está cortando. Tinha uma bicicleta, vou falar bem devagarinho, Marcão. Tinha uma bicicleta que era do vizinho, o vizinho precisou da bicicleta. Fez eles se juntaram, deram uma cesta básica, é um rapaz casado com uma filha. Graças a Deus, isso repercutiu de forma positiva. Agora, acredito que o cara agora deve estar com a moto nova. Nós temos bons exemplos, deve ser seguido. É o exemplo do rapaz que vendia cachorro-quente, ali naquela mediação do Recife Antigo, que ficou sem vender seu cachorro-quente, fez uma 13 anos, né? Alguém filmou ele pedindo ajuda, né? E aí depois ele correu as redes sociais, tudo começou a botar dinheiro na conta dele, depois ele pediu de novo para alguém filmar, dizendo, gente, não precisa mais colocar dinheiro, porque eu tenho o suficiente já. Seu barroada. Pronto. Então, nem tudo está perdido, existe muita gente boa em todas as corporações. Agora, sim, o que a gente tem que fazer é respeitar, dar condições de trabalho. É verdade. Porque não é fácil. Marcos, você sabe disso. Às vezes você está largando um escrivão de polícia mesmo, às vezes está largando, chegou um flagrante, tem que fazer. Edson Formosino, quantas vezes você vai conduzir um meliante para uma delegacia, tem uma porrada na sua frente, você estava largando, aconteceu tem que assumir a ocorrência ali. E quantas vezes eu ia para casa, depois de passar 24 horas no quartel, e ligavam dizendo, não vai embora ninguém, prontidão. Eu já passei 8 dias sem poder ir em casa, porque então, na hora de eu largar, tive que ficar no quartel de prontidão, porque nos anos 80 tinha muitas passeatas, muitas coisas, e aí ficava no quartel lá de prontidão, às vezes uma semana, 5 dias, dependendo do tempo que fosse necessário. Então, Edson, como é que fica a sua cabeça? Marcos também, não sei se Marcos já trabalhou como disfarçado, Marco, e às vezes o colega fardado não sabe daquela ação. Eu conheço pessoas, você sabe, aquele colega meu nosso que morreu, Stallone, ele me disse que já apanhou da Polícia Militar. Ele disfarçado numa missão, entendeu? Não deu tempo ele conversar com o pessoal, e era preciso que ele fosse conduzido de forma algemada, porque ia estragar o disfarce também. Mas veja só, atenção que esse pessoal que trabalha para nos dar segurança, gente. Então, quem estiver nos assistindo, honre, respeite. Eu estou falando, a gente está falando da área de segurança pública, mas isso se estende a todas as profissões. Se você é gari, seja o melhor gari. Seja o melhor. Se você é policial, seja o melhor. Você está ali para servir.
Você não está ali para agredir ninguém, você está ali para servir o cidadão. E o cidadão tem que se colocar no lugar dele. Eu sempre ensinei a meus filhos, se uma viatura, seja lá o que for, uma abordagem policial, obedeça, mão na cabeça, tudo direitinho, ande certo, ande correto, que aí a gente compra a briga até o final. Você estando certo, ninguém tem que ir, entendeu? Então essas são minhas considerações finais, né? Eu acho que já está perto disso. Oi, Marcão. O Álvaro. Pronto, deixa eu encerrar. Eu quero dizer a vocês que eu amei estar aqui com vocês, viu, gente? Vamos embora, Álvaro. É muito enriquecedor, né, estar com essas férias aí. Eu queria fazer as minhas considerações finais e, primeiro, um testemunho, né? Em relação, eu vejo, por exemplo, hoje é o que eu mais atuo aqui dentro, ou seja, a convite, né? Eu não faço parte do BOP, mas sou convidado a ministrar instruções. Então, eu vejo dentro da instituição, eles treinam muito, são muito estudiosos. Recentemente, um projeto Luciano Pio, que também é outro apadrinhado, né, ou ajuda lá no BOP, construíram um dojo, né, com recursos organizados deles mesmos, do apoio do pessoal do BOP, as comunidades, os professores, os amigos. Então, eu vejo uma mudança muito boa, né, nesse sentido. Os policiais estão procurando melhorar também a sua própria estrutura para que possam treinar interno. E a gente tem grandes professores aqui, não dá para falar o nome de todos, né? Mas os que vieram, né, em primeiro... É verdade. Cavamura, mestre Formosino, mestre Irapuã Marinho, né, o mestre Rostam, são pessoas que foram muito ativas também nessa contribuição para a formação de como a gente tem hoje, né, concebido. Mas eu vejo no BOP daqui um apoio muito bom. O pessoal sempre está treinando, sempre está buscando se aperfeiçoar. Luciano Pio tem feito um trabalho muito bonito. É uma doação, né, do conhecimento, da parceria, da amizade. E o pessoal, a gente chama até de irmão, né, pelo convívio e pelo respeito que a gente tem e admiração a essas pessoas que todos os dias saem de suas casas e põem primeiro a sua vida na frente para defender nós, que somos cidadãos comuns, né, e os civis. Então, sempre quando eu começo e termino as minhas instruções, eu agradeço a esses profissionais da segurança pública, né, porque não é todo mundo que aguenta essa carga imensa, principalmente numa sociedade muito violenta como é a nossa brasileira. Ainda essas pessoas trabalham com muita atenção. E eu vejo essa visão melhorando. Agora, o BOP realmente treina bastante, não só a parte de defesa pessoal, mas quem tem a oportunidade de ir lá ver várias salinhas de estudos, né? E eles estão ali dia e noite, realmente com um compromisso grande. E esse é o meu agradecimento, né, a essa companhia e a esses guerreiros que botam a vida em jogo. E obrigado a vocês, obrigado meus irmãos de arte marcial e todos que estão assistindo. Muito importante sua iniciativa desse programa e que venham mais. Sucesso e Deus abençoe a todos nós, nosso país. Eu que agradeço, a Adrenalina Esportiva vai estar sempre de portas abertas para qualquer bate-papo, seja quem for, né? Está levando essas informações para o público, é muito importante. A união, né, como o Cané falou, o respeito, procurar passar as informações, passar conhecimento, é isso que nós viemos, né, para o mundo, para servir.
E para encerrar a rodada, né? Aí, Reginaldo, beijinho para quem? Papai, mamãe, para você? Ezequiel, primeiro, E assistiu muito Xuxa, não foi? sou baixinho dela. Ezequiel, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e ao programa Adrenalina Esportiva por ter nos dado essa oportunidade de trazermos esse tema tão relevante para a sociedade e principalmente para os profissionais da segurança pública e privada, assim como aos professores que trabalham exclusivamente com essa disciplina. Quero agradecer também aqui aos meus amigos Oswaldo Cané, Edson Formosino, ao Álvaro André e ao meu amigo e irmão também, Marcos Pereira, por terem aceitado o convite, por se disponibilizar numa manhã de sábado a estarmos todos aqui juntos, trocando um pouco de conhecimento. Quero mandar um abraço para o meu professor, Valdir Cavalcante, o qual eu não posso deixar de falar, que foi o cara que me iniciou, né, nessa lida, nessa jornada. Verdade. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Manuel Messias, que também iniciou comigo na época lá no Sesc de Santo Amaro. Exatamente. A Vocês defesa dois pessoal. são do mesmo período, mesma época. Camarada que tem um conhecimento extraordinário. Quero deixar um abraço aqui para o meu amigo e irmão Jatobá, instrutor da escola Security Center, excelente pessoa, excelente profissional. E um abraço a todos que fazem dessa arte um instrumento para proteger e servir. Um abraço a todos. Um abraço. Edson Formosino. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Ezequiel pelo convite, né? Pela oportunidade de participar aqui do teu programa Adrenalina Esportiva. Quero dar meus parabéns também aos colegas aí, ao Marcos Nascimento, ao Reginaldo, ao Álvaro, ao Oswaldo e ao próprio Ezequiel pela participação, foi muito boa, foi muito enriquecedor. Eu aprendi um bocado com vocês. Eu agradeço também ter podido compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi na minha experiência de policial. Eu tenho certeza que tanto eu como meu colega Marcos sabe que a gente exerce uma profissão muito difícil, às vezes até ingrata diante da sociedade, mas é assim mesmo, são ossos do ofício, né, colega? E a gente sabe disso. Quando a gente entra na nossa corporação para trabalhar, a gente já aprende que a gente nem sempre vai ter o reconhecimento que é necessário pela sociedade. Mas isso é coisa trivial para a gente já está acostumado. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que outros momentos ocorram para a gente poder aqui conversar um pouco mais. Agradeço a quem participou aí, os meus alunos, meus amigos que eu mandei e ouvirem os comentários de cada profissional aqui da área. Muito bom ter 3 pessoas aí que são da área do direito para falar, né? Pegaram 2 especialistas, eu e Álvaro, para falar também. Eu não sou formado em direito, mas a gente tem a vivência da prática da defesa pessoal. E soma, né? A gente soma. O conhecimento de um vai agregando com o do outro. Muito boa essa iniciativa, espero que haja outras. Estou aqui à disposição. Se eu puder participar, para mim vai ser uma honra, um prazer estar junto com vocês. Tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Álvaro, o beijinho vai para quem, Álvaro? Meu beijinho vai para vocês, né? E para que a gente hoje não está podendo se encontrar, dar um abraço, mas vai um beijinho para todo mundo. E é isso. Se unindo, trocando experiência, crescendo junto, porque a visão sempre vai ser o bem comum. Enquanto houver uma pessoa que sofra por nossa causa, por nossa incompetência, por nosso descaso, maldade, crueldade, seja lá o que for, a gente jamais terá o direito de ser chamado de irmãos e humanos. Né? Que a gente faça o que tem que ser feito, respeitando todas as pessoas. Esse é meu comentário final. Paz e sucesso Pereira. a vocês, meu irmão. Quero agradecer a você, Ezequiel, por estar sempre envolvido
no esporte, né, nos esportes amadores, não só na pandemia. Agradeço demais esse convite, é a primeira vez participando. Sempre quando tenho oportunidade, estou sempre dando uma olhada nas suas palestras, nos seus debates com os nossos amigos dos esportes amadores. Agradecer a Reginaldo também pelo convite, ao João do Cané, o grande Formosino, nunca mais encontrei, e a Álvaro também, que eu tenho uma grande afeição. A todos um abraço e um bom final de semana. Oswaldo Cané. Quero mandar um beijinho para minha esposa, minha mãe, para meus 2 filhos e minha neta, e um abraço para todos que trabalham na área de segurança pública, não só do Pernambuco, como do Brasil. Meus agradecimentos a todos vocês por aceitar esse convite, esse bate-papo muito legal, muito produtivo, né? De muita relevância, né? Eu conhecia ainda o Edson Formosino, né? Só ali no grupo do Faixa Preta. E o Edson Formosino é amigo, Carlos, que ele conhece lá do Facebook, mandou um abraço, ele trabalha na Secretaria de Saúde, amigo de infância, aquele amigo de infância, treinamos junto, começamos o Karatê junto, com o Sensei Brasil, professor Brasil, né? Também amigo Ângelo Rafael, né? Que também um dos meus professores, o Ângelo Rafael, que você conhece, né, Edson Formosino? Conheço demais, meu amigo. Pronto, conheço demais. Brasil também, conheço o Brasil também. Ângelo Rafael, nós morávamos no mesmo bairro, Cajueiro. O Rafael ainda mora lá ainda em Cajueiro, nasci e me criei ali naquele bairro Cajueiro. Agradecer as pessoas que estão curtindo, acompanhando a gente pelo Facebook, compartilhem, né? Eu agradeço. Vocês que têm feito o Adrenalina Esportivo que é hoje, né? Vocês sabem a dificuldade que é se lidar com o esporte amador, mas graças a Deus, Deus tem abençoado, tem me capacitado dia a dia, e vocês têm proporcionado o Adrenalina Esportiva, né? Tenho que ser muito grato pelo que tem sido feito em todas as modalidades esportivas, né? Você sabe que é um programa que é aberto para todos os esportes, independente, né, se é um esporte olímpico, se é um atleta de alto rendimento, se está iniciando. O Adrenalina Esportivo veio para divulgar, incentivar, mostrar a importância que é o esporte, que não é só questão de ter uma qualidade de vida, de ser um corpo bonito, um corpo sarado, né, ter um condicionamento, mas o social, que é a inclusão social que o esporte traz na vida das pessoas, a disciplina, né, também, principalmente através das artes marciais, que muitas pessoas se enganam quando as pessoas praticam artes marciais. Eu venho trabalhando nisso, né, para que as pessoas entendam e conheçam mais as artes marciais, o benefício que ela traz para a vida das pessoas. Então, você que está nos ouvindo aí pelo Facebook, não está nos seguindo no Instagram, convido você lá no nosso Instagram, fortalecer mais ainda a divulgação. Temos nosso canal no YouTube, temos o site, né, esse vídeo vai estar sendo colocado no site e também no nosso canal no YouTube. Depois vou estar compartilhando com vocês o link, que fica até mais fácil para as pessoas compartilharem o link, né? Então, de todo coração, fico muito grato, agradeço mesmo a todos vocês. E o Adrenalina vai estar sempre de portas abertas. Espero que Deus nos dê muitos anos de vida ainda, que cada dia possa estar melhorando, trabalhando para mostrar a importância da atividade esportiva e outros bate-papos que são também ligados à saúde, à cultura, né? Que esporte é cultura também, educação, tudo junto, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, assim, se Deus permitir.